Bom, e muitos dos seus leitores são um público infanto-juvenil, ali de 12, 13 anos. Como falar para esse público usando a linguagem deles, não parecendo que é um adulto que está falando? Você tem que realmente conviver com as pessoas, estar atento, né, à linguagem e fazer uma linguagem nos seus livros que seja assim um meio termo, né? Porque são pessoas que falam bastante gírias, mas as gírias também elas caducam muito rápido. Então, se eu escrevo daqui a 5 anos, eu não vou poder usar a gíria, que é a gíria do momento. Da gíria da né? moda. Então, tem um meio termo, porque senão meu livro vai ficar velho, caduco, muito rápido. E também disse que gosta de ler seus leitores. Como que isso funciona? Eu gosto quando eu tenho, né, um site, né, na internet que eles podem escrever para mim e muitos também me escrevem ainda cartas, né? Eu recebo cartas de vários lugares do Brasil e eu acho muito interessante o retorno deles, as observações, às vezes até me dão até indicação, né, de coisa que eu posso aproveitar nos meus livros. Tá certo, Lino. A gente tem agora mais um rápido intervalo, não saia daí. Ele é formado em Letras e em Comunicação, já estudou na França e tem livros publicados no Brasil e fora dele. O ponto de encontro continua agora, a conversa com Lino de Albergaria. Bom, Lino, você tem livros publicados no Brasil e também no México e na Bélgica também. Como que é essa relação de ter uma história sua contada num lugar que é tão diferente da realidade da qual você está falando? Eu acho que quando as pessoas escolhem, né, são pouquíssimos, né? Eu tenho quase 70, né? Então tem 3 histórias só traduzidas fora. Eu acho que são justamente as que podem passar mais facilmente, né, para outra cultura. Seriam as que falam, são geralmente meus livros mais infantis. E como que são escolhidos esses livros? Você dá algum palpite ou é pela editora mesmo? Não, as editoras, elas comparecem, né, a feiras internacionais e as editoras interessadas, né, em comprar produtos, né, de outras levam uma série de livros, né, estudam e às vezes, muito raramente, né, elas fecham esses negócios. Bom, e você tem contato com os seus tradutores de lá? Não. A única vez que eu tive seria uma tradutora colombiana que acabou não dando certo, o livro não foi publicado. Os outros eu já... não, o que da Bélgica por carta, né? Pelo menos eu conheci por correspondência. Mas do México já recebi o livro pronto. E o que você achou do resultado? Não, o resultado, claro, né, que eles adaptaram, mudaram até nome, né, do personagem, mas que eu acho que ficou mais adequado, né, ao leitor mexicano. Bom, você tem seus livros traduzidos, mas você também trabalha com tradução. Como fazer isso, então, evitar que esse universo criado pelo autor se perca com a diferença de linguagem? Olha, é muito diferente, né, você traduzir principalmente, né, para criança, porque... Uma coisa, eu lembro que um livro que eu fiz, a maior dificuldade é porque ele era tipo uma enciclopédia sobre vários assuntos, em vários volumes, e sempre tinha uma poesia. E aí na hora de você traduzir uma poesia, você tem que inventar outras coisas, porque você perde a rima, né? Em primeiro lugar, né? Perde o ritmo, né, da frase, se for uma tradução muito literal. Então nessa hora você tem que ter uma certa liberdade, né? Vira quase uma adaptação. E tem coisas também da cultura, né, de outro país que não passa exatamente para cá. Então você tem que nessa hora, principalmente quando eu trabalhei com revistas, né, para criança da Disney, nessa hora você tem que adaptar e trabalhar, inclusive com o tamanho, né, da frase, da linha, porque ele já compra com a ilustração. Então aí você acaba mexendo de certa forma no texto, mas também tentando não inventar muito, que você tem que ter respeito, né, e fidelidade ao pensamento daquele outro autor, que é o que você espera também que ele tenha, né, com cuidado seu com texto. você. Bom, além dos seus livros infantis, você já publicou 2 livros adultos, que é Em Nome do Filho e Estação das Chuvas. Por que você resolveu escrever para esse público também? Eu acho que eu fui crescendo, né, junto com o leitor, porque os primeiros que eu fiz eram livros assim, bem curtos, lembra quem estava aprendendo a ler. Com o tempo eu fui fazendo cada vez mais, eu produzo mais livros juvenis. E de vez em quando vem uma necessidade, né, de fazer
alguma coisa mais densa, né? Nem diria mais sério, porque acho que todos, né, esses livros são sérios. Mesmo se você faz uma obra para uma criança bem nova, eu acho que você tem que ter a mesma seriedade. Mas certos temas, né, aparecem, né, em certos momentos e eles só podem ser tratados, né, para um público mais maduro. E como é que você sentiu a receptividade desse público? É diferente do infantil, assim? É muito mais difícil você vender um livro adulto, as tiragens são menores, você vende muito menos, porque não tem, os livros infantis têm um intermediário que é a escola, né? O livro adulto já não tem mais, então é um produto de livraria, né? Então a pessoa vai, talvez espontaneamente, procurar aquele livro. E a nossa literatura infantil ela é mediada pela escola, né? Grandes adoções dos livros de literatura, né, como textos de leitura. Bom, de seus projetos mais recentes também é um livro adulto, uma adaptação de Machado de Assis junto com outros 5 autores. Como é que surgiu essa proposta? Essa proposta, um desses autores, né, me indicou para uma editora, né, de São Paulo, editora salesiana. Ela me contactou por e-mail, perguntou se eu gostaria, né, de participar, me deu uma opção de alguns contos, né, do Machado de Assis. Eu escolhi, dentre os 3 ou 4 lá que ela sugeriu, A Cartomante, que é um conto que eu já gostava muito. Então eu fiz uma atualização, né? Se passa no momento atual, né? Que é o contexto original, uma pessoa andando, né? Dentro de um Tilbury, né? Na passagem do século XIX para o século XX, no Rio de Janeiro. Aí passa por uma cidade grande, um engarrafamento, a pessoa está dentro de um táxi. E a Cartomante vira, né, uma pessoa, é um jogo de tarô na minha história. Bom, a Cartomante ela fala de amor e traição, que é um tema diferente do que você trata normalmente, não é? Como que você fez isso? Assim? Eu fui, assim, bastante fiel ao texto, mas eu fiz, né, umas escolhas e como a Cartomante dava o título, né, para o conto, eu me centrei na figura dela, né, mas o resto da ação é muito parecida. E como que é o seu processo de escrever? Bom, meu processo de escrever, eu tenho que começar a pegar, né, a dar o tranco e depois eu acho que ele flui, assim, muito fácil. Mas tem dia que não funciona não, né? Então aquilo que você escreve, desiste, tem que esperar um certo esquentamento. Mas depois... Sempre foi assim desde o começo? No começo eu era, inclusive, muito mais disciplinado, metódico, eu fazia plano, eu já sabia, fazia os capítulos, né, da minha história, fazia a lista de personagens. E depois desses anos todos é uma coisa mais espontânea. Eu começo, tenho a história na cabeça, mas eu ainda não sei como que vai ser o final, não. Eu deixo fluir a história. Às vezes ela me surpreende. E você deixa os seus livros, seus textos dentro da gaveta um tempo? Como é que é essa história? Quando eu termino os livros, eu antigamente tinha aquela ansiedade, né? Terminei o livro, vou mostrar para os outros, vou publicar. Agora geralmente eu ponho na gaveta, trabalho um outro, depois eu troco de lugar, eu dou uma segunda leitura, aí que você está com a cabeça, né, mais assentada, você percebe como você poderia, né, ter melhorado ou enxugado um pedaço, ou quando ele está precisando, né, de ser mais desenvolvido. Então a revisão é muito importante. Então você sempre se reescreve? Sim. Bom, e Lino, você passou por várias fases diferentes da história do Brasil. Juscelino Kubitschek, governo militar, depois a abertura do Brasil. Como isso influenciou a sua escrita? Bom, eu acho que ela até vai aparecendo, né, em certas histórias, quando são minhas histórias juvenis, elas são mais realistas. Às vezes essa história aparece, né, como pano de fundo. Meu primeiro livro juvenil, ele se chama 5 anos sem chover. Eu morava em São Paulo, né? Tinha acabado de mudar para lá e aconteceu que teve uma seca, né? Nos anos 80, que durou 5 anos e na época as pessoas desciam para São Paulo. Era cheio de retirantes, eles faziam acampamento debaixo de viaduto. Então isso foi material para minha história. Hoje em dia eu acho que elas não precisam mais ser tão realistas, né, de ter quase, né, essa pincelada, né, de uma reportagem. Não são tão jornalísticas, mas eu acho que elas acabam, né, aparecendo em algum detalhe mesmo. Acho que até os aparelhos, né, o dia a dia, como que as pessoas vivem, né,
Claro que hoje em dia meus personagens vão no computador, né, falam no celular, e todas essas mudanças tecnológicas, sociais, econômicas vão entrando, né, como cenário das histórias. E agora, se tem algum projeto para o futuro, além desse livro do Machado de Assis? Eu tenho 2 livros, né, prontos para serem lançados também, né, acho que até o final do ano, e vou começar a recontar, né, uma outra história, que é uma história do Mark Twain, o Príncipe e o Pobre, ou o Príncipe e o Mendigo. Então tem os 2 títulos, né, conforme os tradutores antigos dessa história. Tá certo, Lino, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ponto de Encontro. Muito obrigada por receber a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. O Ponto de Encontro fica por aqui. Se você quiser conferir os horários de reapresentação do programa, é só entrar no site www.ufmg.br/online/TV. Te espero na próxima, até lá!